Olá, tudo bem com você? Como você está? Hoje irei fazer a resenha do Homem Invisível, do H.G. Wells. Vem comigo. Então, para começar, vou fazer um breve resumo da obra. Depois irei falar a mensagem. Numa vila, uma vila chamada Iping, chega um desconhecido. E esse desconhecido chega do metrô. Numa noite fria, assustadora. Este chega com vestes que cobrem todo o corpo, tudo. Uma figura bem assustadora para as crianças. E este se hospeda em Horse and Horse, uma hospedaria ali perto, cujo ele não tinha escolha. Todos ficam desconfiados dele, pois, pois este é um forasteiro. Os hábitos dele, o jeito como ele fala, incomoda os outros, a vestimenta que ele usa começa a gerar série de curiosidades e conflitos naquela vila. Mas os roubos que acontecem e este forasteiro fica meio assim, mas como assim? Ele acaba de chegar e o padre é roubado? Eu sou roubado? Como assim? Então, sem nenhuma prova, tudo caiu sobre este visitante. Todos começaram a ter curiosidade por ele, principalmente a dona da hospedaria. E depois de chegar várias bagagens com livros enormes e 1000 frascos, descobrimos que ele é, como ele disse, um pesquisador experimental. Ok. Depois disso, todos começam a entrar no quarto dele, começam a falar com ele, falam assim: ué, mas como assim? O que você é? Quem é você? Por que você tá com essas bandagens aí? Depois de tudo isso, toda a pressão caindo sobre o Greenfin, que é o nome deste homem, este decide revelar todo o seu segredo para que todos entendam a sua esquisitice. E lá, eu posso contar nos dedos quantas pessoas viram ele se dissolver no ar. Ele disse: eu sou invisível. Eu sou o homem invisível. Depois de perseguição do homem invisível, ele sai da cidade e vai para uma vila lá perto. Ele encontra o Thomas Marvel, que é um ajudante, que deveria ser o ajudante. E para ele explica tudo certinho, que ele é um homem invisível. E que ele precisa roubar para ele continuar sua pesquisa. Depois de ser traído por Thomas Marvel, pois ele falou onde está o homem invisível, que estava sempre seguindo ele, e o Thomas Marvel ele quis roubar o dinheiro, porque o Homem Invisível mandou ele roubar pra ele, mas o Thomas Marvel ficou só com dinheiro. E o Thomas Marvel saiu pela rua gritando: o Homem Invisível, ele quer me matar. Depois dessa traição de Thomas Marvel, o Homem Invisível ele despencou toda a fúria nele. Então, como eu disse, o Homem Invisível sempre estava do lado dele, vendo o que ele fazia. E ninguém o via, claro. Quando o Thomas Marvel disse: o Homem Invisível está atrás de mim, o Homem Invisível está atrás de mim, socorro! A vila de Iping fechou todas as portas e Thomas Marvel quis se esconder num barzinho. Ele se esconde. Depois de várias conversas, o Homem Invisível, ele arrebenta a porta e entra. Claro, o pessoal de Ping, como não é bobo nem nada, tem armas. E um dos tiros pegou no Homem Invisível. E claro, não apareceu ele sangrando, porque depois disso eu vou explicar a parte
teórica do como que ele é invisível. Ele fica, e lá, o invisível todo machucado, com frio, porque para ser invisível ele tinha que estar sem roupa. Imagina você sem roupa no inverno. E ele pegou um resfriado, então você podia localizá-los facilmente, tanto pelas pegadas deixadas na neve, quanto pelo espirro. Ele sempre espirrava. Então, ainda em Ping, ele foi na casa de um velho amigo dele. E para este velho amigo ele explicou tudo. É agora que eu vou explicar a teoria disso tudo. Ele se tornou homem invisível por quê? Ó, ele explicou que nós somos visíveis pela luz. Então vocês conseguem ver que o meu braço ele tem um contorno. Por quê? Por causa da luz que vem e ele é visível. Todos nós somos visíveis através da luz. Então isso aqui não é vermelho. Isso aqui são raios de luzes que passam, encostam, e isso aqui é como se fosse o passado da luz. Isso aqui não é vermelho e isso aqui não é preto. É o jeito que nós enxergamos a partir da luz que vem do sol. É bem legal, né? Ele explica que é o seguinte. Se você pegar vidro ele é transparente. Se você pegar o vidro, colocar dentro da água, ele vai sumir. Certo? Mas vai ser visível. Se você quebrar o vidro, você vai ver o pozinho branco. Por quê? Tem tantos, vamos chamar de espelhos, tantos pedaços refletindo a luz que fica branco. Se você jogar na água esse vidro despedaçado, ele vai sumir. Então ele meio que com um líquido, ele baixou, ele diminuiu uma coisa lá para que ele ficasse invisível. Então quando você, vamos supor que sem querer eu derramei a poção dele em mim. Se eu derramo a poção dele em mim, sabe o que vai acontecer? Não, você tem que beber a poção. Se você bebe a poção, acontece isso. Primeiro, sua pele vai ficando branca. Porque antes de ser invisível, você tem que ser branco. Entendeu? Porque é a coisa que menos reflete a luz do sol. Porque luz branca como objeto branco não reflete tão quanto um objeto de outra cor. Se eu beber a poção do homem invisível, primeiro, claro, irá para a pele tudo. Então eu ficarei branco, ficará ardendo tudo. Depois vai seguir o caminho dele, que é, primeiro vai pro coração, e o coração começa a bombear. Primeiro. E quando você fica invisível, sua pele fica invisível, tudo que tem dentro de você fica à mostra. Depois some as artérias, depois as veias e depois os órgãos. A parte dos ossos eu não entendi, mas some a parte dos ossos. E sumiu tudo. Por quê? Porque assim, o papel, se você colocar dentro da água, ele some, certo? E esse papel tem um tipo de fibra. Então se você pegar o papel e colocar um líquido, ele fica invisível. Tem um líquido que transforma o papel em invisível. E o Greenfin, ele descobriu que nós, seres humanos, temos um pouco dessa fibra na pele e no cabelo e nas unhas. Então, se eu usar a fórmula que deixa o papel invisível, por causa da fibra que o papel tem, eu posso me tornar invisível. Mas é claro que isso é pura ficção, não existe isso. E claro, se o cara fosse invisível, ele ainda seria visível por causa da luz. Quem assistiu o Predador sabe. Porque o Predador, pra quem não conhece, ele fica invisível. Só que dá pra ver o contorno por causa da luz do sol. Então não tem como você ficar totalmente invisível. Mas é um livro, e livros fazem tudo possível. Depois de explicar toda essa parte teórica, antes mesmo de ele explicar,
Assim, o Homem Invisível já chegou na casa dele. Antes mesmo de ele falar um oi ou cumprimentá-lo, o amigo dele já ligou pra polícia chamando assim: Alô, o Homem Invisível tá aqui na minha casa. Depois de cuidar de Grinf e dar ao que comer nele, o Grinf explicou toda a história. E é claro, ó, tem uma dúvida que muitas pessoas têm. Ó, se o Homem Invisível colocar algum objeto na boca, ele irá esconder ou não. No livro, se ele colocar uma chave na boca, a chave vai ser visível, porque a chave não foi pingado o líquido. Então é isso. Porque tinha muita gente assim. O Homem Invisível, se eu colocar a minha mão dentro da boca dele, minha mão vai ficar visível ou invisível? Vai ficar visível. Porque o soro que ele inventou age no sangue dele, no corpo dele. Ele não criou uma camada com a pele. Ele não criou uma camuflagem só. Entenderam? É por isso que quando ele bebe ou fuma, dá pra ver a fumaça do fumo indo ao pulmão e voltando e ele bebendo. É muito legal a descrição. Depois de explicar, Grinf acaba percebendo que ele foi traído novamente por este amigo que ele está em casa. Depois disso ele foge. Ele fala assim, e antes de ele fugir, ele disse assim: eu quero conquistar um reinado de terror aqui em Imping. Eu serei como governador, eu governarei toda essa cidade. E quem irá me impedir? E depois de dizer isso ao amigo dele, ele foge porque percebeu que a polícia estava lá e que o amigo dele denunciou. E o amigo dele começa a falar para a polícia assim: coloque cacos de vidro na mata, deixe bags, feche a tal ponto da hora, e começou a caçar o Homem Invisível. E claro, depois que o Homem Invisível descobriu isso, ele enviou um bilhete pro amigo dele, que fala mais ou menos assim: você vai morrer e eu vou reinar de terror. Eu sou o Homem Invisível primeiro. Isso é muito interessante. Eu sou o Homem Invisível primeiro e eu vou fazer meu reinado de terror aqui em Iping. E começará por você, você vai morrer. E a polícia ficou só vigiando o cara. Só vigiando o amigo dele, só vigiando. E depois de uma corrida entre o Homem Invisível e o amigo dele, quando um sabe correr. Vila por vila correndo. Até que tinha lá uma construção que tinha um montão de homens trabalhando lá. O cara passou e falou assim: tem um homem invisível aqui atrás de mim, me ajudem. A multidão chegou, eu peguei ele. E lá foi morto o homem invisível. Foi morto por pessoas ignorantes, por uma multidão, sem ar, sendo sufocado e espancado até a morte. E ele morreu nu. Detalhe: quando ele morreu, ele não morreu invisível. Ele morreu e ele perdeu a invisibilidade. Por quê? Porque o coração parou de pulsar. E o coração ele é responsável por enviar o sangue circular, oxigenar o sangue ao corpo todo. Então se minha perna, se o meu braço mexe, é por causa do meu cérebro. E se ele mexe é porque a circulação está boa. E quando você morre, a circulação para, logicamente. E ele parou de ser invisível. É isso. Agora vem a parte mais importante desse livro que eu gostei muito. É um dos livros prediletos meu. Fica só atrás de Laranja Mecânica, porque, nossa, porque eu tenho um propósito
de ler livros da Principes, que é essa marca aqui, ó, da Principes. E ela é uma marca muito boa, porque faz relançam só livros de qualidade. E também no próximo vídeo vai ter a série lançamentos que vai ser, que vai ter esse ano de resenhas de livro. Mas voltando ao ponto principal. Todo livro que eu leio, eu tento achar uma mensagem. Porque livros são assim. Livros é uma parte da arte. Entenderam? É como fazer um galo num quadro e olhar só o galo e acabou. Não, você tem que sentir o livro. É como um filme, você tem que sentir o filme. E a mensagem principal é o ego. O livro Homem Invisível, ele explica a diferença de ser conhecido e de ser reconhecido. Por quê? Porque Greenfield, ele quer ser conhecido através do reconhecimento. E sabemos que isso não funciona. Por quê? Porque assim, imagina que eu fiz uma obra de arte. Se eu for reconhecido pela obra de arte, eu não serei reconhecido. Meu nome nem será lembrado. Ou será reconhecido, aquele lá é o garoto que fez a arte. Entenderam? A obra retrata a ambição e o desejo da imortalidade do homem através do reconhecimento temporário de outros homens. Gente, eu não pesquisei em nada pra fazer isso aqui. Isso aqui eu não pesquisei em nada, ó. Tá tudo escrito aqui pra eu falar. Esse texto é meu, fui eu que fiz. Eu não peguei de ninguém. Mas se você pesquisar em outros sites, logicamente vai estar diferente da minha interpretação. Mas é isso que é gostoso da literatura. Você interpretar, colocar sua vida numa interpretação e chegar alguém com outro foco e coloca... Isso assim, é mesmo. Bom, todos nós, ao menos na época do modernismo, na época do iluminismo, na idade moderna, até na contemporânea, entre 1930 e pouco, todos os homens, eles identificaram que o conhecimento é bom, que precisamos de conhecimento. Tanto é que eles exploraram mares, plantas, tudo. Tudo que foi depois de 1500 só melhorou. Eles reconheceram que a era medieval é uma idade das trevas e controlada pela Igreja Católica. E depois que eles reconheceram que isso estava sendo implantado, uma lavagem cerebral, eles se despertaram e fizeram tudo, renasceram tudo, a arte, a escrita. Naquela época, muitos homens tinham desejo de ficar imortalizados. Muitos homens tinham desejo de inventar algo para a humanidade usar a vida inteira. Poucos conseguiram. Porque assim, se o cara fez uma lâmpada, o cara ficou imortal. Imortalizado, o cara virou um semideus. O cara é o bambambam de tudo. Se o cara escreveu um livro desse naquela época, o cara é visão à frente. Mas sabemos que isso não é bem assim, né, gente? E depois de ele quer ser conhecido, tanto é que ele ganhou uma medalha de química, ele pegou reconhecimento. Ele tentou ser conhecido através do reconhecimento. Porque reconhecimento ele tinha pouco. Ele ganhou uma medalha de química, só isso. E conhecimento dele era quase nada. Então o cara já era quase invisível pela sociedade. Ele foi cegado pelo ego. Por ele fazer uma poção que fazia ele ficar mais invisível. Eu não entendi esse raciocínio. Ele é quase invisível pela sociedade. Se o cara for atropelado, esfolado, ninguém vai ligar pra ele. Aí ele quer fazer uma poção pra ser invisível. Isso se chama cegueira da ambição. Ele queria ganhar um prêmio. Ele fez de tudo para ganhar um prêmio. E ele se distanciou ainda mais da sociedade para ficar invisível. Para mim isso é burrice.
E tudo que ele faz, ele se decepciona. Por isso que ele quer ter reconhecimento. Porque ele tem uma sensação de angústia. Toda vez que ele olha pra ele, ele fala assim, nossa, eu tô decepcionado. Ele se decepcionou com a medicina, com a física, quase com a química. Ele se decepcionou. Quando ele se transformou em Homem Invisível, ele se decepcionou. Aquele desejo de sempre mais, é a ambição. E o H.G. Wells, ele retrata isso muito bem. E lá, numa cama amarrotada e pobre, jaz Griffin, o homem mais brilhante que a física já teve. Isso mostra que não importa quão reconhecimento você tem, quão conhecimento você tem, porque se você for muito cheio de conhecimento, ou se você for reconhecido, quando você morre você larga tudo aqui. Quando você morre você não leva nada. O cara morreu, o Griffin morreu, não levou nem a invisibilidade. Não levou nem sua dignidade, porque morreu pelado. E naquela época, os caras andavam só de terno. Imagina você ir num lugar chique e morrer lá pelado. Esfolado, com o nariz sangrando. Nem a dignidade dele ele levou. Por que a gente bota tanta fé aqui na Terra, sendo que se a gente morrer atropelado lá, atropelado com tudo esfolado, com poucas pessoas chorando realmente pela sua morte, e você querendo reconhecimento cada vez mais, ambicioso, você morre assim, ó. E tudo se vai. Olha a visão que o cara tinha, 1800 e alguma coisa. O cara devia ser incompreendido, por quê? Tem cada coisa. Os escritores estão muito à frente da época deles. E se os escritores governassem, tivesse poder político sobre o país, qualquer país, uma utopia seria criada. Mas ninguém ouve os caras, ninguém ouve. Pessoas renomadas, ninguém tá nem aí. A democracia rola mais alto do que o poder que a pessoa tem, o conhecimento que a pessoa tem. A burrice. Eu tenho um livro aqui que eu comprei, que o cara, em 1930, escrevia sobre alienígena. 1930. Mal existia rádio para ele se comunicar com aliens. O cara já queria inventar alienígena. E o que deixo é a ambição que cega o homem, o desejo de ficar imortal. Quão miseráveis somos. Quão miseráveis somos, porque se for para eu vir até a Terra, passar, viver uma vida miserável, sem nada, buscando só conhecimento e reconhecimento, por que eu vivo? Essas são as questões abordadas no livro Homem Invisível. Muito bom. Muito bom. 10, 10. Eu comparo ele com Laranja Mecânica. Laranja Mecânica é um livro muito acima. E o H.G. Wells, ele é pai da ficção científica. Certamente Júlio Verne se inspirou nele. Ou talvez não, eles teriam nascido em ambos momentos. E tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado e fui!